Boa noite, pessoal. Vamos lá, né? Vou começar? Em primeiro lugar, pessoal, a doutora Flávia vai apresentar então o caso dela. Espero que todos vocês aí de casa aproveitem bastante. E vamos tirar dúvidas com ela também, hein? Então, gente, eu trouxe um caso clínico de uma cachorrinha fêmea, uma Shih Tzu, de 7 anos. Já minha paciente há alguns anos e já tem o diagnóstico de dermatite atópica. Ela veio para uma consulta por ter entrado em crise, né? No histórico anamnese, a tutora relatou que ela fazia alimentação que a gente chama de comida caseira. A alimentação dela se baseava em frango, arroz, verduras, né? Ela dizia folhas e damasco. Não me pergunte o porquê do damasco. Ela apresentava, né, o prurido intenso, lambedura de patas, odor desagradável, aquele odor rançoso, né, da seborréia, vocês vão ver nas fotos a seguir. Lesões eram generalizadas, muita descamação, otites de repetição e, durante, né, a anamnese, ela relatou que ela apresentava vômitos esporádicos. Os banhos eram feitos no PET por um shampoo do PET, segundo ela, que era um hidratante. Aplicou recentemente Lokivetimab e não obteve resposta para aquela coceira que ela apresentava. Flávia, uma dúvida. O prurido intenso que você refere dessa paciente, vocês veem na sua rotina, Rita, Flávia, pacientes que se coçam muito, têm uma qualidade do sono ruim, porque o cachorro não dorme de tanto se coçar, e isso também impacta nos tutores? Nós fizemos na universidade uma pesquisa e nós vimos bastante isso. Eu queria entender um pouco de vocês duas, se isso acontece na rotina de vocês, e também queria que o Henrique falasse um pouquinho, vou fazer um spoiler, mas da novidade aí da nossa ração de hoje, falando um pouquinho sobre a qualidade do sono dos pacientes. Sim, já existem até vários trabalhos, né, relatando essa diminuição na qualidade do sono e de vida, né, na qualidade de vida tanto dos animais que se coçam quanto dos tutores que convivem com esses animais. Está dentro das queixas principais do animal que apresenta dermatite atópica canina ou qualquer outra enfermidade que o prurido ele é intermitente, enfim, ele tem um cachorro se coça muito. Nossa, vejo isso muito. É uma frequente na rotina. E interessante, a Flávia falou um pouco disso, de alguns trabalhos. Eu já vi alguns estudos em medicina que eles relacionam crianças com dermatite atópica e insônia. E eles viram até uma diminuição da produção, da secreção de melatonina nessas crianças com dermatite atópica. Então, possivelmente, os nossos pacientes também devem. Eu acho que eles eles têm insônia, eles não dormem adequadamente pelo desconforto, mas também tem alguma coisa aí influenciando nesse sono. Isso incomoda muito os tutores, né? Uma queixa muito comum que a gente vê. Não durma a noite de ficar escutando o cachorro. Não, e a dermatite atópica é uma doença que acomete a família inteira, né? Todos adoecem. E é legal puxar um pouco esse gancho, porque, inclusive, né, em uma das avaliações que a gente, já dando o spoiler aqui, né, que o Maurício comentou, e numa avaliação teste, né, e acompanhando aí esses animais, foi observado uma melhora na qualidade do sono. E isso foi observado por 82% dos tutores. E isso acaba sendo um valor muito alto, né, quando a gente pensa em relação ao grupo teste. E aí a gente observa que realmente acaba melhorando a qualidade de vida do tutor, melhora a vida dos pets. Então a gente sabe que a nutrição consegue trabalhar também nesse ponto, né? Resumindo, Sim. Dormir. E saúde, né? E saúde. Então, essa é a Shih Tzuzinha, né? Ela apresenta um quadro de seborréia severa, muito untuosa, eritema, já com perda de pelo, né? Ela já tem um quadro de hipotricose na região dorsal. Essa descamação era além, né? Bem além do normal. E assim, quando eu atendi essa paciente, né? Eu fiz os exames de triagem, lógico, citopatologia, tem um quadro importante, né? De MOG, de sobrecrescimento ou supercrescimento da malacésia, queratinócitos, células nucleadas e anucleadas, células inflamatórias. Mas esse quadro todo não é um quadro clássico da dermatite atópica canina, o que me chamou a atenção, porque era uma paciente que vinha, né, com diagnóstico,
pelo motivo quando a gente fez, né, a triagem alérgica, ela não parou de se coçar completamente, mas a comida, né, a ração, no caso, influenciava a coceira dela. E aí, por isso que a tutora foi indicado, né, um especialista, um nutricionista veterinário, mas ela não consultou ou não acompanhou com um nutricionista veterinário, e por isso ela apresentou esse quadro que a minha suspeita nessa avaliação era uma dermatose nutricional. Flávio, o legal, acho que de a gente comentar é que foi o que você falou, esse padrão lesional não é um padrão característico de paciente com dermatite atópica canina. Não, né? Não é. E outra coisa que eu acho importante a gente entender, vocês recebem na rotina de vocês cães atópicos que estão fazendo dieta caseira? É uma coisa que vocês veem com uma frequência grande, isso tem aumentado muito dos últimos anos para cá? Muito. Sim. As duas, né? E eu acho, não sei se a Flávia concorda comigo, por um lado eu acho isso um pouco preocupante. Muito. Porque muitas vezes o tutor, ele busca sozinho essa alternativa, né? Sozinho ele na internet. Sozinho na internet, né? Então, e a gente tem visto com mais frequência esse tipo de problema, né? Sim, sim. A falta de orientação, né? O tutor ele não procura orientação veterinária e aí acaba que vem quadros assim. Né? Não é o primeiro paciente, existem outros pacientes na nossa rotina. Eu acredito que não só na dermato, mas de repente outras especialidades que às vezes passa até desapercebido. Né? Porque o que ele acha? Uma fonte proteica, uma fonte de carboidrato. Mas não é o suficiente para poder nutrir esse paciente. A pele sofre. Exatamente. Eu acho que essa questão de alimentação, ainda mais buscar, né, em internet e tal, acaba sendo um prejuízo muito grande quando ela é desbalanceada. E é exatamente isso que você comentou. A questão da suplementação ela é muito importante. E trazer o médico veterinário para balancear e fornecer uma dieta correta é sempre fundamental em qualquer situação. Então, acho que é um belo ponto para ser trabalhado, independente da situação que o animal tiver. Acho que uma coisa que é importante de a gente falar aqui, né, e que talvez a gente esqueça na nossa rotina, e quem faz dermato não esquece, mas assim, a anamnese é extremamente importante, né? Perguntar sempre ao tutor o que ele come, né? O que ele não, né? O que o animal dele come. Então isso é extremamente importante, porque muitas vezes a gente deixa de perguntar isso e muitas doenças, como os 2 casos que vocês vão apresentar hoje, a parte alimentar, né? A nutrição é muito importante. Foram feitos os exames, né? Já que minha suspeita clínica era uma dermatose nutricional, apesar dela ter a doença de base dermatite atópica canina, e aí foi confirmado e eu fiz a prescrição do tratamento, correto? Então, o que a gente fez? A gente fez, lógico, um shampoo desengordurante, queratolite queratoplástico, 2 vezes por semana, o oclacitinib, que foi a medicação que eu escolhi para controle de prurido, ômega 3 como suplementação, além do que, assim, para mim o que era mais importante era realmente escolher uma ração de qualidade para que esse quadro de dermatose nutricional pudesse ser, né, voltar o sistema voltasse em equilíbrio, correto? E eu escolhi as rações Cuidados com a Pele da Rios, já que era uma cadela que não tinha alergia alimentar. Eu vou fazer 2 perguntas, tá? Uma para vocês 2 e uma para o Henrique. Primeiro, na rotina clínica de vocês é corriqueiro vocês atenderem animais que não responderam bem ao Loc-Vetmab e que respondem ao oclacitinib? E aí já pergunto para a Flávia. Flávia, por que a sua escolha, nesse caso especificamente, foi usar o oclacitinib? Por que você não tentou usar o Loc-Vetmab novamente? Bom, tudo na dermatite atópica é uma caixinha de surpresa, né? Mas existe, né, evidências, existe um paper, né, um artigo, onde cada fase da doença, né, cada quadro clínico da doença, existe uma medicação de escolha, certo? Bom, falando no caso aqui, para a gente ser mais específico, ela vinha sendo controlada, a coceira era controlada exclusivamente com o Loc-Vetmab, porque ele é um anticorpo monoclonal, ele não é uma medicação, ele inibe a interleucina 31, que é a citocina que desencadeia a coceira, se ligando ao receptor de neurônio.
Só que nesse quadro, essa cadela apresentava um quadro inflamatório importante. E aí eu teria que usar uma medicação anti-inflamatória e antipruriginosa. O oclacitinib foi escolhido exatamente por ele ser inibidor de JAK e inibe não só a interleucina 31, mas outras interleucinas e células inflamatórias. Então, por isso que eu escolhi o oclacitinib. E precisava de uma ação mais rápida, né? Porque ela coçava bastante. E você, Rita, na sua rotina, você vê muitos pacientes que não respondem ao Locvitimab e que respondem ao oclacitinib, e você costuma fazer bastante essa transição? Nossa, e vice-versa também. Eu tenho paciente que responde muito bem ao Locvitimab e não responde ao oclacitinib. E acho que mais ou menos como a Flávia, né, o raciocínio da Flávia, realmente sempre perfeito, é isso mesmo, né? O Locvitimab, ele vai inibir, ou ele vai destruir, melhor dizendo, a interleucina 31, que essencialmente é uma interleucina que gera prurido. Ela também tem um efeito inflamatório, ela também tem um efeito na barreira cutânea, mas essencialmente o efeito dela é prurido. Já o oclacitinib, ele inibe a ação de outras interleucinas que têm um fator mais inflamatório também, né? Mas é uma coisa que a gente tem que pensar. A Flávia falou, dermatite atópica é uma doença, é uma caixinha de surpresas. E ela é uma doença que muda, né? Ela muda o perfil, ela é individual, cada paciente tem um perfil diferente, mas ela também, ao longo do tempo, ela vai mudando. Então, às vezes, a gente também tem que mudar condutas, né? Às vezes é uma medicação, para de responder, exatamente, você troca aquela que respondia. E depois você volta atrás, quer dizer, isso que eu gosto. Até gostoso de tratar essa doença. É por isso que doença, a dermato né? é fascinante, né? Exatamente. Desafiadora. Não é uma coisa quadrada, né? Agora, eu tenho uma pergunta para você. Eu achei a sua conduta é perfeita, óbvio, mas eu fiquei pensando, por que com todo esse quadro inflamatório, e a gente vê nitidamente essa inflamação, essa seborreia, né, bem intensa, por que você optou em fazer o oclacitinib e não corticoide? Primeiro, eu adoro a Rita, né? Achou a Flávia em saia curta, mas com certeza Não, uma mas resposta, a conduta dela vai foi ser à altura. Porque, olha só, essa cadela, ela veio para mim, né, no início, lá atrás, foi em 2019, apresentando um quadro de hiperadreno e iatrogênico. Ela tinha uma atrofia cutânea importante na região ventral, com calcinose cutânea, com alopecia em toda a região ventral. Então, eu já sabia que era uma cadela que eu não gostaria de entrar com corticoterapia. E aí, como ela tinha o MOG, para mim, o que estava mais coçando ela era aquela quantidade de malacésia, aquela seborreia em cima dela, eu pensei assim, acabando com a malacésia, acabando com essa seborreia, com essa descamação, e usando o oclacitinib, eu conseguiria segurar a coceira dela. Então, foi por isso que eu escolhi isso. Eu sabia que ela tinha um hiperadrenia iatrogênico, por isso que eu perguntei. E, Henrique, uma dúvida que eu acho que é muito importante quando a gente fala em nutrição, em uso de nutracêuticos e etc. Qual que é o papel ou a importância da suplementação com ômega 3, que a gente viu que a Flávia usou nesse caso, né? Aonde que ele entra, o que ele pode ajudar aí nessa saúde da pele? Não, legal. É importante, né, a gente trabalhar essas questões de nutrição como suporte à saúde da pele, da barreira cutânea. E, nesse sentido, o ácido graxo essencial ômega 3, ele vai ter um papel importante aí na modulação da inflamação. Então, o fato dele ter um papel menos inflamatório, ele vai auxiliar em todo esse processo. E isso acaba sendo aí importante para o resultado final, além de que acaba aí melhorando essa questão inflamatória e os efeitos adversos que ela acaba causando. Então, na nutrição, acaba sendo um ponto muito importante. E ele tem um papel fundamental. A longo prazo, ele vai diminuir a quantidade de fármaco para controle de prurido. Existem algumas evidências falando sobre isso. Eu vou passar o próximo slide. Estou curioso para saber como que ficou esse seu paciente. Pois viu, é, Flávia? na verdade é um filmezinho, né? Onde com um mês, né, de tratamento, ela já apresentava uma melhora clínica. Foi mais uma evidência de que a dermatose nutricional estava presente, porque não ia ser rápido, né? Que eu conseguiria controlar essa alteração. E aqui, depois de 2 meses, aproximadamente, onde a gente pode observar a melhora acentuada da pele dessa cachorrinha. Impressionante, parece outro cachorro, né? Sim, ela é fofa.